Som. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Se coloque todos de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Levante a sua voz aí no seu lugar em oração. Comece a prestar o seu culto ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Deus, que o Senhor venha, Senhor, visitar os nossos corações, Deus. Tira, Deus, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não provenha de Ti caia por terra, Deus. Visita cada vida que aqui está, visita aqueles que estão a caminho, Deus. Visita aqueles que não puderam vir nesta noite, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, derramar a Tua bênção, recalcada, sacudida e transbordante, Pai. Que nós possamos buscar a Tua presença, Senhor, e invocar o Teu nome nesta noite de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém. Você que trouxe, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. Aleluias. Amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem povo de Deus aí? Você saiu da sua casa com o intuito de se humilhar, orar, buscar a face do Senhor? Se converter dos seus maus caminhos. O que é uma conversão? Estou indo numa direção. O caminho não está bom, o caminho não é certo, não agrada ao Senhor. Eu vou fazer um retorno e vou me converter. Deixei para trás. Mudei a direção. Daí então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem terra aí precisando ser sarada? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Faça deste louvor a sua oração nesta noite. Aleluias. Você tem valor. Quero que vá, se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem
desvalorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, aplaudo o nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele é especialista em nos desvalorizar, nos colocar lá embaixo, dizer que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. O pastor contou o testemunho dele aqui. Quando a gente casou, ele era limitado. A visão dele era limitada. E muitos são assim. Pastora, como isso? Ele veio de uma família onde ninguém tinha sua casa própria. Todo mundo estava acostumado a viver um pouco uma família humilde, sim. Mas o Senhor, Ele nos chama para conquistar. Você fala, você ouve aqui que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é dono do ouro e da prata. E eu falava para ele, para a gente, para casar, falando assim, a gente vai ter nossa casa. Ele, não vai ter nossa casa, é muito caro. Falei assim, a gente vai ter nossa casa, nosso carro, nossas coisas. Dele, não, é difícil, você pensa que é fácil? E a visão dele era limitada. Eu falei assim, você serve um Deus grande. E você vai ter. E o Senhor me mostra que pessoas aqui têm essa visão limitada. Eu não estou falando só de casa. Fica aqui, eu vou ficar aqui para o resto da vida. Eu fui gerada aqui, eu vou morrer aqui. E o Senhor, Ele tem coisas grandes. Não é aqui somente. Enxergue além. Sonhe além, vá além, porque o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. O pastor Cota contava de uma senhorinha lá que não tinha dente, não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, e o Senhor usou um profeta, ele falou assim, eu fui um dos jovens que riu. Falou que ela ia para as nações. Eu não lembro o nome dela. Eu não lembro o nome dela agora. Sabe o que aconteceu? Ela mora hoje fora do Brasil. Os filhos cresceram, os filhos foram, estudaram, levaram a mãe e hoje ela está lá. E ela prega as nações. Colocou os dentes, se arrumou. O que eu quero que você entenda? Que o nosso Deus, se você não acreditar que você serve um Deus poderoso, que Ele pode fazer infinitamente e abundantemente mais, você não está servindo a Ele direito. Você não conhece Ele, você não tem intimidade com Ele. Coloque a mão sobre os teus olhos. Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor Jesus, toda limitação, Senhor Jesus. Toda limitação da nossa mente, Senhor amado. Que nós possamos entender, Senhor Jesus, que nós vemos esta igreja aqui pequena. Nós vemos essa cidade simples, Senhor Jesus, humilde.
Mas mas nós com os olhos da fé, Pai, vamos começar a enxergar um Deus grande. Um Deus que pode, um Deus dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, Ele transforma a nossa vida da água para o vinho. Pai, que nós possamos Te servir, Senhor Jesus, sem limitações, Deus, na nossa mente. Sem limitações, Senhor Jesus, com ousadia, Pai amado. O inimigo vem tentando, Senhor, nos parar. O inimigo vem tentando fazer a gente desistir, Pai amado. Mas contigo nós vamos além, Senhor Jesus. Leva, Senhor, os teus filhos além, Pai amado. Que nós possamos, Deus, nos lançar aos teus braços, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, descansar e acreditar, Deus, que o Senhor tudo pode. Que o Senhor tudo faz, Pai. Oh, aleluia. Vai adorando o nome do Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. Presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça o Senhor te dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. O Senhor quer te conduzir, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Oh, aleluia, Deus. Pai, estou aqui, olha para mim, olha para mim, desesperado por mais de Ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Oh, aleluia, Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos. Deixa o Senhor te olhar. Tuas feridas sararei. Oh, aleluia, Deus. Vem, filho amado, vem.
como estás. Vem, filho amado, vem, como estás. Fala para o Senhor. Vem, filho amado, vem, como estás. Oh, aleluias. No retiro a gente ouviu um testemunho lá de um jovem, pode se sentar aí no seu lugar. E ele falou que estava sendo ministrado a presença de Deus. E ele falou assim, eu não acredito nisso, eu não vou cair, eu sou firme, eu não vou cair. Eu vou lá e eu quero ver se isso é verdade mesmo. Esse negócio de presença de Deus é verdade mesmo. E ele falou que na hora que ele foi se achegando perto do pastor, ele falou que ele sentiu algo tão grande que ele caiu. Glória a Deus. Ele falou assim, aquilo me motivou tanto que eu levantei e eu falei assim, eu vou para o final da fila, eu quero ver se é Deus mesmo, eu quero sentir de novo. Sabe qual é a diferença? Às vezes a gente experimenta a presença de Deus, hoje em dia, né? E não quer mais. Coloca o será. Ah, pastora, mas tem fila. E daí que tem fila? Qual é o seu sacrifício? Faça como aquela mulher que derramou o que ela tinha, de mais precioso, aleluia, de mais caro. Ah, pastora, eu tenho que dar dinheiro aqui? Não. Vem aqui, na presença de Deus, o Senhor está presente aqui. E dá o que você tem de melhor, com o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Adora Ele em verdade, que você vai sentir a presença dEle. Se você vir aqui com o coração aberto, disposto a buscar a presença dEle e não sentir nada, eu deixo de ser pastora. Agora, se você entrar aqui como geladeira, sentar aí e ir embora como geladeira, irmão, daí fica difícil. Amém? Hoje é noite de oração, noite de busca, noite de entrega. Oh, aleluia, Jesus. Então, clame pela sua causa, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus sonhos, que o Senhor Jesus vai trazer respostas. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém, irmãos? Tem alguém cansado, irmão? Semana agitada? Amém, queridos? Abre sua Bíblia comigo em Josué 1:9. Palavra que Deus colocou em meu coração. Josué capítulo 1, versículo 9. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche tua Bíblia, toma o seu assento. Feche teus olhos e coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a revelação da sua palavra, que o Senhor venha falar no coração de cada irmão, cada irmã que aqui está, Jesus. Precisamos ouvir a tua voz, sentir a tua presença, Espírito Santo. Que o teu amor, o teu agir venha estar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Engraçado, irmãos, que nos dias mais difíceis nossos, nos dias mais cansativos, nós damos a nossa melhor
adoração e nós fazemos o nosso melhor para o Senhor. Hoje o dia foi bem corrido para nós e eu tenho uma questão de preocupação e vigilância, até mesmo para pegar a estrada. E nós tivemos hoje de passar em 2 médicos, a Helena a pastora outro, que acaba coincidindo 2. Nós chegamos muito cansados em casa e eu fiquei preocupado, falei, Deus, como é que eu vou pegar a estrada, correria do dia? E a gente tomou um café rápido ali, eu deitei no sofá, dormi acho que uns 20 minutos, cochilei, preciso descansar que eu não vou tentar pegar essa estrada. E nisso eu nem vi, a pastora tinha dado banho na Helena, eu nem vi. E eu sabia que, falei, depois ela pega a estrada com a Sara e ela descansa no carro e aqui nós chegamos. Interessante que nesses dias mais difíceis, você vê que sai o melhor de nós. Você vê que a pastora traz uma revelação, uma palavra profética, traz uma palavra rema que impacta os nossos corações. Então eu quero dizer para você, irmãos, que a Bíblia está dizendo para mim e para você, não te mandei eu. É uma ordem de Deus. Mandar. Sara, faz isso aqui para mim. Você dá uma autoridade para uma pessoa e Deus nos dá uma autoridade nessa noite. Ele manda em nossas vidas. Às vezes nós achamos assim que nós temos livre-arbítrio. Pessoas que têm ministério, às vezes, irmãos, a gente acha que tem livre-arbítrio, mas não tem livre-arbítrio. Servir a Deus, você tem o livre-arbítrio, ministério você tem. Entre aspas, você pode sair da igreja, você pode não querer mais fazer o seu ministério, você pode não querer mais congregar, mas o amor de Deus, a glória de Deus te envolve que você não consegue ficar longe da casa de Deus. Aquele que se afasta quer voltar, aquele que está dentro quer sair. É uma coisa de doido. Aquele que sai em cima do altar quer parar. Você vai para o banco, você quer voltar para o altar. Por quê? Porque não tem como fugir, não é o livre-arbítrio, não é uma escolha. Ele te chama, ele te escolheu. Só que ele dá uma ordem para mim e para você nessa noite, o quê? Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele quer que você se esforce, irmão. Ele não faz nada de bombejado. Você vê uma história linda contando o nosso testemunho de vida, mas teve muito esforço, irmão. Teve muitas provas, muitas lutas para chegar até aqui. De você ir comprar uma casa, você procurar em vários lugares, imobiliário, Taubaté praticamente inteiro, irmão. Pessoas de imobiliária falar, você com o seu salário, na época, você nunca vai comprar sua casa. Mas a gente tem que confiar no Senhor Jesus e na palavra de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte de se esforçar e ter bom ânimo. Uma palavra que nós estávamos conversando sobre essa palavra, nem sabia. Sabia que tinha algo de esforço, mas tem de bom ânimo. Quando você perde o ânimo da vida, o ânimo da família, do casamento, de você trabalhar, de você acordar cedo, perdeu o ânimo, irmão. Você não consegue ter a sua vida em paz, em alegria. Por que pessoas param de vir para a igreja? Porque perdeu o ânimo. E aonde está o seu ânimo? O seu ânimo está nas pessoas ou está em Jesus? Por que as pessoas param e saem do altar? Porque perdeu o ânimo. Ah, porque teve picuinha no altar. Ah, porque o músico olhou torto para mim. Ah, porque o irmão não deu a paz para mim. Você perde o ânimo. Quando você perde o ânimo, vamos citar aqui um namoro, um noivado. Ah, eu perdi o ânimo. Um casamento, eu perdi o ânimo, o prazer de estar com a pessoa. As coisas não andam mais, a sua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque faltou o ânimo. Mas quando você se esforça-te, você recebe a ordem de Deus. Se esforça-te e tem de bom ânimo. Uma ordem para mim e para você. Se esforçar e ter ânimo. Aí, irmãos, você faz a sua parte. Deus te dá uma ordem. Se esforça-te e tem de bom ânimo. Aí vem a parte de falar para mim e para você, não pasmes e nem te espantes. As notícias chegam aí, irmão,
as lutas, vai vir as ondas fortes. Aí Deus te dá uma palavra nessa noite: não pasmes e nem te espantes. Você está espantado com alguma notícia, missionário? Você está pasma com alguma coisa que está acontecendo na tua vida? Você está preocupado com alguma coisa? A Bíblia vai dizer lá para mim e para você, lá em Salmo 46:10, se não me falha a memória: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é o teu Deus da tua vida, irmãos. Ele é quem cuida da tua casa, Ele é quem cuida da tua família, só que Ele te dá uma ordem: não te mandei eu. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu pastor é contigo, porque a gente quer que andares? A senhora tua pastora? Não. Por isso, quando você tem intimidade, relacionamento com Deus e comunhão com Deus, e você vive a palavra, Deus te diz assim: eu estou contigo por onde quer que tu andares. Você tem noção que é isso, irmão? Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem noção o que é essa palavra? Tem lugares, pessoas que você pisa, casas, na rua. Tem lugares que são muito demônios, irmãos. Muita batalha espiritual. Tem coisa que você sente, que você não sabe o porquê. Tem batalhas que você vive, que você não sabe por quê. Por quê? Porque às vezes as pessoas trazem uma energia, ou os demônios, que se nós não vivemos neste mundo, mas nós estamos no mundo espiritual, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Existe um mundo espiritual além desse mundo físico. Aí Deus te diz: eu sou contigo onde quer que você andar. Aonde você anda, Deus está contigo. Então não pasmes nem te espantes, porque Deus está com você, irmão. Você já viu, irmão, a noção dessa palavra, que Deus, o Criador do céu, da terra, que te fez, que te formou, Ele está com você aonde você pisa, aonde você está. Deus está com você, irmão. Você não há preocupação. Você não precisa ficar espantado, você não precisa ficar pasmo, você não precisa ficar se preocupando. Deus só quer que você esforça-te e tenha de bom ânimo. Aí é comigo e é com você, irmão. Tem coisa que Deus vai fazer por você. Correr atrás do seu sonho, você tem que batalhar, você tem que lutar pelos seus sonhos. Aí o milagre, o sobrenatural, aí é com Deus, irmão. Aí Deus escreve para você uma história linda. As notícias às vezes chegam, as coisas às vezes vêm, mas você não precisa ficar espantado, você não precisa ficar preocupado. Deus só te fala assim, ó: esforça-te e tem de bom ânimo. Quando você se esforça, tem de bom ânimo. Mas pastor, é fácil ter bom ânimo na hora que a pessoa fala: você nunca vai comprar sua casa com o salário que você ganha? É fácil ter ânimo? Não é. Você acha que a gente saiu nos dias de batalha lá animado? Não, né? Vamos em outro lugar, a gente vai achar outra casa. Não, irmão, a gente sai assim, ó. Humilhado. A gente sai daqui, ó, Jesus. Aí vem aí vem o Espírito Santo: ei, a palavra é minha, eu que sou fiel. A última palavra é minha, não é do homem. Aí você vive o tempo de conquista, irmão. Hoje eu estava refletindo e vendo: Deus, obrigado, Jesus, porque eu nunca imaginei que eu ia ter minha casa, meu emprego, ter o salário que eu ganho hoje, irmão. Para a glória de Deus, eu nunca imaginava chegar onde eu estou, para a glória de Deus. E Deus tem sustentado, Deus tem honrado. E através de onde, irmão? Através do meu esforço, da minha esposa, da minha família, de nós todos aqui, se esforçar e ter bom ânimo. Por quê, pastor? Porque daqui é onde vem o nosso sustento e os nossos sonhos sendo realizados. Pode ser uma igreja simples, pode ser uma igreja pequena, que nós tiramos até do nosso salário, do nosso bolso, para sustentar às vezes a igreja, para pagar o combustível para a gente vir para a igreja. Mas pastor, o combustível é você que tem que pôr no seu carro. Irmão, a igreja precisa sustentar, mas não tem condições. Nós não temos membros suficientes na igreja às vezes para ter o salário. Só que Deus, ele tem honrado tanto a gente, irmão, abençoado tanto a gente, que Deus falou assim: ó, eu vou abençoar, vou enriquecer você, eu vou aumentar o seu salário, eu vou te promover na fábrica, mas você vai continuar fazendo a minha obra.
Por quê, irmão? Porque é das coisas simples que Deus age. Eu não preciso estar numa igreja grande, eu não preciso estar numa igreja de 1.000 membros, de 2.000 membros para ser abençoado. Você precisa somente de ter Deus na sua vida e de andar com Deus, irmão. Eita Jesus, meu Deus, é só isso que você precisa e eu preciso, irmão. Ah, pastor, aqui parece que eu não estou tendo tanto resultado, meu casamento não está andando, a minha família, eu vou trocar de igreja, eu vou em outra igreja. Você não precisa disso, irmão. Você precisa e eu preciso somente de Deus. Por quê? Porque a outra igreja, quem que vai ser o seu pastor? Não é o pastor Rodrigo, pastor Águia. Nós somos líderes espirituais, mas quem vai ser o seu pastor? É Jesus, é o mesmo pastor. Aquele que é dono do ouro e dono da prata. Tem pessoas que ficam andando, pulando de galho em galho, procurando, porque às vezes o casamento não está bem, a vida financeira está bem, mas não é, irmão. Nós precisamos somente de estar com Deus, de ter Deus, andar com Deus, se esforçar, ter bom ânimo, não ficar pasmo, não ficar espantado com as notícias e crer somente em Deus e crer na palavra, irmão. Porque a palavra, ela muda tudo em nossas vidas. A palavra, ela traz a transformação em nossas vidas. Mas, pastor, como que vocês conseguem, pastor? É só Deus, irmão. Há momentos em nossas vidas que é só Deus. É só o ânimo de Deus para trazer, é só a força de Deus, é só a ordem de Deus. Fala assim: filho, eu falei para você, continue marchando, não pare, porque eu vou abrindo caminho na sua frente, irmão. Agora, às vezes, nós temos que fazer o quê? Pagar o preço, irmão. Orar, interceder, buscar o Senhor, se consagrar a Deus. Aí é a nossa parte que faz. Ir ao monte, apresentar diante de Deus. Os momentos mais difíceis dessa igreja, onde a gente pensou um dia, Deus, não dá, Deus, a gente está com 5 membros na igreja, está difícil, Deus. Eu fui ao monte orar, buscar o Senhor, apresentar diante de Deus, a pastora orando em casa, intercedendo em casa, e Deus trouxe um novo tempo nessa igreja. E eu tenho buscado o Senhor, tenho apresentado esta igreja a cada família aqui, diante de Deus. E Deus usou um irmão no monte, nessa segunda-feira. Ele não sabe de nada. Quais são os sonhos secretos aqui e os projetos que a gente tem. Mas tem um lá que sabe. E sem ele saber de nada, ele vem e entrega tudo que eu tenho apresentado diante de Deus. E ele falou assim: aguarde esses 7 segunda-feira que você está orando no monte. E espere o que eu vou fazer nesta igreja. Eu criei, tomei posse da palavra de Deus e vou esperar no Senhor. Mas vai vir as batalhas. Primeiro dia que a gente foi no monte, foi só unção, o poder do Espírito Santo derramando. Segunda vez que foi na segunda, uma batalha espiritual. Porque é assim, irmão. Tem dia que se você vem no culto, o culto está uma bênção. É só glória, meu Deus, que culto, aleluia. Tem outro dia que você vem no culto, meu Deus, mas está pesado o mundo espiritual, mas que batalha. Mas tem muito demônio aqui, hoje tem mais, que não sei o quê. Você não sente assim, talvez, o mundo espiritual? Porque é um mundo espiritual, irmãos. Mas você vive rompendo em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Até o irmão testemunhou lá no monte algo interessante, que ele falou que entrou numa casa de umbandista, ele é o serviço dele, de vendas de cartão e tal, e ele entrou ali naquela casa ali, que vende vasos ali em Taubaté, e de repente estava tendo aconselhamento, baixando as coisas lá e tal, e ele ficou ali por meia hora ali, que era o serviço dele. Depois ele saiu daquela casa, ele começou a ficar aéreo, um negócio esquisito nele, começou a ficar perturbado. Aí ele começou a orar, 1 minuto, 2, 7 minutos, nada. Existem chaves no mundo espiritual que são assim, ó, você virou a chave, vira e Deus abre a porta. E esse irmão começou a orar e nada. Aí o que ele fez? Ele falou uma vez: o sangue de Jesus tem poder. Deus já renovou ele 50%. E ele começou ali: o sangue de Jesus tem poder. E ele falou pela 3ª vez ali, e orando ali: o sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouquinho saiu todo aquele cansaço, o peso, aquele mal-estar, aquela opressão, e ele voltou ao normal. Por quê? Porque isso se chama batalha espiritual, irmão. Só que ele clamou Jesus, e a Bíblia diz aqui: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Você pode pisar no centro de um bando, irmão, mas Deus vai estar com você, meu querido. Você pode pisar em terras onde pessoas têm mal olhado de você, que não gostam, que detestam, que torcem para o seu mal, mas Deus está com você. Por quê? Porque a Bíblia diz que para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, irmão. Quando você está com Deus, até inveja, até olho torto cai por terra. Por quê? Porque Deus está com você. E a Bíblia diz que os filhos de Jacó não vale encantamento nenhum, maldição nenhuma, porque não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou. Você está preocupado, está pasmo, está espantado com o que, irmão? Quais são as tuas preocupações? Somente busque ao Senhor, se consagre a Ele, os teus sonhos e os teus projetos, porque eles serão concluídos. Amém, irmãos? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar e clamar ao Espírito Santo de Deus? Fica à vontade no seu lugar. Nós cremos, Senhor. Que o Senhor vive e reina para todo sempre, Jesus. Nós cremos que o Senhor está na frente de nossas pelejas, Pai. Obrigado, Jesus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Jesus. E nós temos ouvido a Tua voz e aceitado a Tua ordem, Jesus. E por isso que nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Pai, se existe alguém aqui, Pai querido, assustado, apavorado, espantado com as notícias que têm chegado, Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, nesta noite o renovo, meu Pai, a unção que vem do céu, o revestimento, a autoridade, o ânimo para esta pessoa, Senhor Jesus. Rompe, Senhor Jesus, as barreiras em nossa mente, Deus, que nós venhamos a conquistar terras maiores, grandes, sonhos, projetos, Senhor Jesus. Pai, abre o céu, Jesus, derrama a Tua glória, meu Pai, a Tua Shekinah, visita esta igreja, a cada membro, família, casamento, Pai querido, a cada líder, Jesus, a cada, Senhor Jesus, a cada um que está debaixo de nossa cobertura espiritual, Senhor. Nós somos propriedades exclusivas de Ti, Jesus. Tira, Senhor Jesus, toda barreira, todo impedimento, todo tranca-rua, todo demônio que tem se levantado contra as casas, contra os relacionamentos, contra os casamentos, o meu Pai. Demônio de homossexualismo, Senhor Jesus. Demônio, Senhor Jesus, na área sexual, Deus. Demônio, Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, de vícios, de bebidas, de drogas, de pornografia, Senhor Jesus, cai por terra, meu Pai, todo espírito maligno de separação, de tristeza, toda seta do inimigo, toda peste perniciosa, Senhor Jesus, toda mortandade que assola o meio-dia, Deus de poder e Deus de glória, nos revista de autoridade, com a unção que vem do céu, que despedaça todo jugo. Ai, Espírito Santo de Deus, ai, decomanabaxai, reveste nossos ministérios, a nossa vida espiritual, quebra toda a cadeia, quebra todo intento do inimigo. O sangue do Cordeiro tem poder em nossas vidas, o sangue de Jesus tem poder em nosso casamento, nesta igreja, em cada família que aqui está, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus,
Deus, estamos aqui recebendo a tua ordem, obedecendo a tua voz, o teu chamado, e nós, Pai querido, estamos debaixo da tua cobertura, Deus. Vento do Espírito Santo sopra, Senhor, nos quatro cantos desta igreja, meu Pai, desde o altar, desde a porta desta igreja, do portão desta casa de oração, Jesus. Traz, Espírito Santo, Deus. Espírito Santo, sobre essas cadeiras, meu Pai, que vidas que venham se assentar aqui, venham ser impactadas pela tua glória, pela tua presença. Envia pessoas sedentas aqui nesta casa, meu Pai, envia pessoas com compromisso contigo, com a tua palavra, Jesus. Espírito Santo de Deus, oh Deus, desperta essa cidade de Caçapava, Deus, esse bairro de Vila Favorino, os vizinhos que aqui estão, meu Pai, os amigos que aqui são dos familiares, meu Pai. Traz, Espírito Santo de Deus, um tempo novo, Deus. Traz, Senhor Jesus, o teu agir e o teu querer sobre nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, aqueles que não têm força mais para vir para a igreja, meu Pai, os filhos, o marido, os parentes, tio, tia, vó, vô. Senhor Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, meu Pai, que nós venhamos a ser atalaia, Senhor Jesus. Deus, testemunha viva, Senhor Jesus, da tua obra, e que as pessoas venham ver nós algo diferente, Senhor Jesus, venham ser impactados, meu Pai, que nós venhamos a resplandecer a tua imagem, a tua semelhança, a tua glória, nós nem venhamos a precisar convidar, meu Pai, os nossos parentes, mas que as pessoas venham ver nós, meu Pai querido, a vontade de te servir, meu Pai, somente pelo nosso testemunho, Jesus. Espírito Santo, só queremos a tua presença, Pai. Nós não queremos nada, Deus, ouro, prata, nós precisamos somente da tua presença, nós queremos somente a tua presença, Jesus, porque quando nós temos a tua presença, Pai, aonde nós colocamos as mãos é abençoado, aonde nós colocamos os nossos pés é tido por posse, Jesus. Quando nós temos a tua presença, meu Pai, o Senhor abre as portas, porque tu tem a chave de Davi, e a porta que tu abre ninguém pode fechar, mas a porta que tu fecha ninguém pode abrir, Jesus. Tu és o estrela da manhã, Espírito Santo, tu és o leão da tribo de Judá, meu Pai. Ruge, Deus, nesta igreja, Senhor. Yeshua HaMashiach, ruge em nossas famílias, meu Pai, em nossas guerras que passamos, em nosso trabalho, em nosso emprego, em nossa empresa, Jesus. Ruge, Pai querido, em nosso bairro, meu Pai, em nossa cidade, Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, que Caçapava é do Senhor Jesus, que Taubaté é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, pelos presidentes, autoridades, os médicos, meu Pai, as enfermeiras, Jesus, pelos governadores, meu Pai. Abençoa os prefeitos, meu Deus. Traz a tua graça, Deus, a tua história, meu Pai, pois toda a autoridade é instituída por ti, meu Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, abençoa a vida dos nossos líderes, dos nossos patrões, meu Pai, os donos das empresas, meu Deus. Espírito Santo de Deus, visita o nosso pastor, meu Pai, lá nos Estados Unidos, Jesus. Está abrindo uma casa do Leão Church lá nos Estados Unidos, Jesus. Que o leão da tribo de Judá, ele venha rugir lá.
Usa o nosso pastor com autoridade, com poder, meu Pai. Visita, Senhor Jesus, a Cíntia, o Lelo lá em Portugal, o Felipe, a Fernanda, meu Pai querido, os seus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Os pastores ali de Taubaté, os líderes de Taubaté, os membros ali, meu Pai querido, que faz parte desta igreja chamada Casa do Leão, Senhor. Oh Espírito Santo, traz, Senhor, tua presença, Jesus. Traz a tua graça, o teu poder, Espírito Santo. Só queremos a tua presença. Tua presença vale mais que o ouro, mais do que a prata, mais do que a nossa casa, mais do que, Pai querido, o nosso carro, mais do que, Senhor Jesus, esta igreja, as quatro paredes e o teto, mas, Senhor Jesus, que tudo em nossas vidas, meu Pai, assim como o salmista Davi disse, eu não tenho outro bem além de ti, meu Pai, tu és o bem mais precioso que nós temos, além, Senhor Jesus, de todas as coisas, meu Pai. Por isso que nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Jesus. Como diz a tua palavra, Pai. Oh, Espírito Santo. Nós temos que obedecer a tua palavra, Jesus. Nós temos que obedecer a tua voz. Amar o próximo como a ti mesmo, Jesus. Só queremos a tua presença. Queremos a tua glória, Pai. Obrigado, Jesus. Graças, Jesus, a tua glória, a tua chegada, o teu poder, meu Pai. Visita, Senhor Jesus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Se colocando de pé, irmão. Deus, ele nos dá uma ordem, irmãos. A Bíblia diz assim: aquele que crê na palavra do Senhor Jesus não será condenado, mas aquele que não crê. Você crê na palavra de Jesus, irmão? A Bíblia diz assim: credes vossos profetas e prosperareis. Quem que são os profetas dessa casa, irmão? Pastora Águida, pastor Rodrigo. A Bíblia diz assim, ó: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem que é o Moisés aqui dessa casa? Pastora Agnes, não é o pastor Rodrigo, não, irmão. Essa mulher de Deus que está aqui, essa moça bonita que está aqui. Assim como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Por que pessoas morrem na igreja espiritualmente? Por que pessoas às vezes não vivem os seus sonhos e os seus projetos? Por que pessoas às vezes ficam andando, por quê? Porque não ouvem a palavra de Deus, irmão. É o que? Obedecer a ordem de Moisés, que é o líder espiritual da casa. É a autoridade que foi instituída por Deus.
Aí vem desânimo, cansaço. As pessoas vêm, tem pessoa até que mesmo sai da igreja e nem dá tchau. Sai por mensagem. Sai e nem... Por quê, irmão? Aí a pessoa, aí depois vive uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, provação na família, os filhos, vida financeira. Não é trocar de igreja não, irmão. Toda igreja existe Deus, mas é você obedecer a palavra de Deus. Se você não andar em conformidade com a palavra de Deus, as coisas não andam em favor da tua casa e da minha família. Os momentos, às vezes, que eu olhei para o meu pastor, às vezes, para as falhas da igreja, irmão, eu quase saí da igreja, eu quase me afastei, porque todo homem é falho, mas eu tenho que obedecer a quem? A autoridade, e eu tenho que obedecer a palavra. Aí nós vivemos as coisas de Deus, nós vivemos os sonhos e vivemos os projetos de Deus em nossas vidas, e tudo que a gente pôr a mão é abençoado, é próspero, é bem sucedido. Por quê? Porque você está em concordância com a palavra de Deus, irmão. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ir no monte, se não obedecer a palavra, se não andar em conformidade com a palavra. Só que hoje em dia as pessoas querem o quê? Somente a bênção. Só querem a vitória, só querem a conquista, o sonho, o projeto, mas não quer obedecer. Se você não obedecer, você não vai viver os sonhos e os projetos de Deus que Deus tem para a nossa casa. Mas a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E tem às vezes pessoas que estão sacrificando, só porque não está obedecendo. Mas quando a gente ouve, obedece a palavra de Deus, aí Deus se volta ao nosso favor e Ele se arrepende daquilo que iria fazer. Por quê? Porque os projetos que Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para missionária, para pastora, são de paz, irmão, não é de mal. Só que eu aprendi uma coisa, irmão, que Deus, Ele vela pela sua palavra. O que é velar pela sua palavra? A palavra de Deus, ela se cumpre e nós vivemos nossas vidas. E às vezes nós precisamos quebrar, né, pastora? Algumas maldições em nossa casa. Maldição hereditária. Significa velar pela sua palavra. Tem às vezes coisas que nós passamos, vivemos, que precisa ser quebrado. Maldição, irmão. Maldição dos antepassados, que é o seu avô, a sua avó, o seu pai viveu, pecou, errou. Precisa ser quebrado aquela maldição, precisa ser ali renunciado aquela maldição. Eu quebrei a maldição da vida do meu pai, que eu às vezes estava carregando, irmão. Não existe mais a minha vida. Só que às vezes a gente está vivendo uma vida, por que eu estou passando tudo isso? Ah, mas Deus não me ama, por quê? Porque precisa quebrar maldição. Então quer dizer o quê? Deus abençoa até a 3ª e a 4ª geração. E às vezes nós carregamos uma herança que não é nossa. Mas quando a gente quebra a maldição, a partir de nós, eu não aceito. Perdoa os pecados do meu pai, da minha avó, perdoa os pecados dos meus pais, da minha mãe. Na minha casa eu não aceito bebida, eu não aceito vício, eu não aceito drogas, eu não aceito prostituição, eu não aceito sexo antes do casamento. Aí a maldição é quebrada, porque você renunciou, você pediu perdão pelos pecados, e aí você vive a sua vida em paz, irmão. Oi? Você vive a abundância de Deus. Por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória de Deus. Por que eu estou vivendo esses sonhos e projetos? Porque eu trabalhei coisas na minha mente, às vezes maldições hereditárias foram quebradas, coisas que eram limitadas, através de quem? Essa mulher de Deus que Deus colocou, que eu pedi a Deus. Ela não queria, né, pastor? Ela nem tinha projeto de casar, mas eu estava orando, Deus colocou ela no meu caminho, e é uma bênção, irmão. Por quê? Porque ela me ensinou a sonhar, ela me ensinou a ter fé. Só que houve os momentos que ela estava fraca e eu estava forte, e eu ajudei ela a ter fé, e eu ajudei ela a ser forte. Isso é o mistério, irmão, da colheita, é o mistério do casamento, é o mistério da vida. Tudo que você plantar tem um retorno, irmão. Hoje eu estou bem, hoje às vezes eu estou ali cheio de fé, esperança. Teve momentos ali que o pastor estava ali em casa baqueado pelas lutas.
Só que hoje eu creio que ela está sonhando e vivendo algo novo. Por quê? Porque o processo comigo passou, Deus tratou comigo, o processo com ela, Deus tratou, e hoje nós estamos que nem águia, voando por cima das tempestades, das lutas, e vivendo algo novo de Deus. E isso é só quem que faz? Só Deus que faz, irmão. É só o Espírito Santo de Deus que faz, irmão. A história é linda, mas o preço é alto. Né, pastora? Amém, irmãos? É melhor ser dois do que um. Por isso que a gente sempre ensina, nunca ande sozinho. Nunca sofra sozinho. Está passando por luta, irmão? Não fique na sua casa fechado, não lute sozinho. Pastor, está passando por algum aperto, alguma necessidade? A Bíblia diz assim, ó, comunique aos santos as suas necessidades. Ah, pastor, o senhor não tem condições, a igreja não tem condições. Ah, irmão, mas Deus manda providência, né, pastora? Ele manda a condição e Ele cuida de cada um de nós. Por quê? Porque Deus é lindo, irmão. Deus é maravilhoso. A gente não tem dinheiro para trocar a placa da igreja, para trocar a faixa, para pagar o cara para estar lá. Deus manda a providência de Deus, irmão. Porque Ele é Deus, né, pastora? Ele toca no impossível, Ele usa o ímpio, Ele usa o crente, Ele usa de outra igreja, Ele usa quem Ele quiser, irmão. Nós vivemos aqui por fé, irmão. Teve irmãos que vieram aqui nessa igreja, que doou a moto para a igreja, compramos microfones sem fio, microfones novos, ganhamos a mesa de som aqui, pagamos, acho que uma parte, né? Como é que foi? Nem lembro. Ah, só sei que foi a providência de Deus. Acho que a gente vive pela fé, irmão. Ah, eu não tenho condições, eu queria tanto ir no jantar de casais lá, a gente vai no monte, ô irmão, você está abençoado, vamos lá que você vai no jantar, porque eu vou abençoar a sua vida. É assim que a gente vive, irmão, é pela fé, é por milagres. Amém, queridos? Você não vive pela vista, você olha a sua condição, ah, minha conta, ai, Jesus, olha só o que caiu, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, queria tanto fazer isso. Você não vive pelo que você vê, irmão, você vive pela fé, pelo que você crê, porque o justo viverá pela fé. E a fé, ela move o coração de Deus. Eu aprendi que às vezes tem coisas na minha casa, coisas que eu vivi, o meu salário eu nunca iria comprar. Só que não é de acordo com as nossas providências, sustentos, o nosso sacrifício, o nosso esforço. Você tem que só obedecer a palavra, ser dizimista, ofertante, obedecer, andar com Jesus, viver a palavra, e aquilo que a gente não tem condições com nossas mãos, eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, com o meu esforço, mas daí o milagre, o sobrenatural, ele vem sempre de Deus, irmãos. Deus hoje gerou no seu coração algo que você venha trazer para a sua vida, que às vezes tem algumas coisas que às vezes está travado, às vezes a gente acha que não vai acontecer, né, missionário? Ah, Deus, quando que vai chegar isso aí? Meu querido, só ande em conformidade com a palavra, viva a palavra, que o milagre sobrenatural, ele é com Deus. Amém, irmãos? E às vezes a gente não entende assim, o processo que a gente está passando. Por que eu estou passando tudo isso? E essas provações, para quê? Para hoje servir para outras pessoas que precisam ouvir. Você vai passar por luta, por peleja, vai ter dificuldades, pedras no meio do caminho, pessoas vão falar para você, você não vai conseguir. Aí você hoje aprende no passado e é usado para falar assim, ó, Deus faz, irmão, Ele é fiel. Amém, queridos? Você que vai dizimar e ofertar, pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta neste momento. Nem preciso falar sobre dízimo e oferta, né, irmão? Quer viver a bênção de Deus, nem precisa falar, né, pastor? Só obedecer. É uma ordem. Amém? Pode trazer aqui, irmãos. Estende as suas mãos para cá, você vai abençoar agora a tua finança, irmão. O teu sustento, o teu trabalho, o suor do seu trabalho. Amém? Jesus, nós apresentamos, meu Pai, a cada Pai querido profissional, aquele que trabalha por conta, Jesus, aquele que presta serviço por uma empresa, meu Pai, aquele, Senhor Jesus, que faz o seu trabalho, Senhor Jesus, profissional, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar ainda mais
Abre portas que estão travadas, Jesus. Tira todo impedimento, libera causa na justiça, Senhor Jesus. Destrava tudo que tiver travado. Libera que as vidas venham testemunhar aqui na tua casa que tu és o Deus do ouro e da prata, meu Pai querido, e que o tempo de Deus chega operando Deus, ninguém impedirá, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa as nossas casas, as nossas finanças, meu Pai, o suor do nosso trabalho, todos os dízimos, as ofertas, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, o dono deste local, Senhor Jesus, a vida do Berg, meu Pai, o proprietário, que tem tanto nos abençoado nesta casa de oração, Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode levar, irmão, pode tomar seu assento. Tá bem, irmão? Até nessa casa de oração, irmão. Deus é tão perfeito, tão lindo. E às vezes o nosso testemunho também, né, irmão? A nossa sinceridade, os tempos de guerra, que houve um momento que a gente pediu até para o dono daqui, o Berg, tem como se abaixar um pouquinho, tá difícil para a gente. E ele falou assim para mim, pastor, eu vou abaixar e se precisar abaixar mais, eu abaixo mais. Mas não sai de lá, não. Por quê? Porque ele gosta muito de mim, gosta muito da pastora. Por que, pastor? Você é bonitinho, pastor é linda mesmo, mas o que vocês têm? A gente tem a presença de Deus, irmão. Eu não sei que mistério que é Deus. Amém, irmãos? Mas ele fala assim, ó, se precisar abaixar mais, abaixa. Mas não para, não. Fica lá, que eu gosto muito de vocês, Rodrigo. Amém, irmãos? Isso é Deus. Aí tem como você parar, irmão? Pelas lutas? Tem como você desistir? Não tem. O amor de Deus, ele nos envolve, ele nos constrange, irmão. Nos constrange ao ponto de você falar assim, Deus, está difícil, Deus. Ô, irmão, se precisar, eu vou baixar mais, se precisar, baixa mais. Não para, não. Deus constrange a gente, irmão. Quantas vezes que esse homem já abençoou a gente, já no período da pandemia, ficamos sem pagar aluguel, as condições, a gente vai fazer um trabalho na praça, ele vai lá, dá refrigerante, abençoa as coisas para a igreja. Isso é Deus, irmão. Toca no coração do homem lá para abençoar. E ele não... A gente convida a vir para a igreja, não é crente, mas é Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Amém, irmãos? Queridos, domingo é o nosso culto aqui, da família, amém, irmãos? E se alguém tiver desejo de ir lá no jantar de casais com a gente, pastor, eu não tenho condições, faça que nem eu e a pastora, desejo, apresente diante de Deus que Deus prepara, amém? Deus provê. Nós teremos lá segunda-feira, o jantar de casais, amém, irmãos? E nós precisamos separar um tempo para o nosso casamento. É verdade? Às vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas você precisa separar um tempo para a sua casa, para a sua família. Existe uma frase que diz assim, terra cansada não produz. Significa isso, pastor. Eu sou trabalhador. Pastor é trabalhador em casa, dono de casa. Nós gostamos e amamos fazer a obra de Deus. Estamos aqui sempre na igreja, mas a gente precisa parar e cuidar de nós. Você precisa parar também, irmão. É pôr um programinha de televisão, como o meu pastor fala, pôr um desenhinho lá, pôr um filme para você assistir com a sua família. Você tem que tirar um tempo para o seu casamento. Às vezes, as batalhas, as lutas, a frieza dentro do casal, o cansaço às vezes vem, a família, por quê? Porque você não tira um tempo, a gente não tira um tempo para casa, para a família, irmão. E isso é importante, não é só estar na igreja, orar, jejuar, você tem que também descansar, parar ali, fazer um carinho, um aconchego, assistir uma televisão. Por quê? Porque isso é saudável, irmão. Terra cansada não produz. Amém, queridos? Se coloca de pé no seu lugar. Mais algum aviso, pastor? Não? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor, obrigado, Jesus, pela vida dos teus filhos, mesmo pelo cansaço, às vezes, do dia, mesmo por tempos de frio, Senhor Jesus. Mas aqui estão os teus fiéis, Jesus. Aqui estão, Pai querido, os guerreiros de batalha, que vêm aqui na quarta-feira orar, interceder pela igreja, pagar o preço da oração, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, fortalece a cada família, a cada vida que aqui está, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva debaixo da tua graça e da tua paz. Faz-se com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Vamos dar de vitória no 3? 1,
2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, irmão. Boa noite a todos. Você cancela a live para mim? Alguém ali, por favor?